Diante de um cenário triste de mais de quase 500 mil vidas perdidas para a Covid-19, uma doença que já tem vacina e de tantas desigualdades e violência, um dos sentimentos que vem à tona é o da raiva. Raiva da situação que estamos vivendo, sem data para saber quando vamos superar essa pandemia, né? Mas raiva é um sentimento que a gente precisa ter cuidado. O psicoterapeuta Jordan Campos está aqui para falar um pouco mais sobre isso com a gente. Jordan, seja bem-vindo ao Band Mulher mais uma vez. Eu acho que Boa tarde, ouvintes. Obrigada. É até comum, né, a gente ter raiva diante desse cenário de pandemia, pessoas morrendo por uma doença que já tem vacina, né? Raiva, ela é uma emoção que é diferente de um sentimento. Sim. Raiva é uma combustão, não é? Processada quando a gente não consegue fazer duas coisas básicas na vida, que é enfrentar ou sair correndo de uma situação. Quando você fica numa paralisia, você sabe o que deveria fazer, mas você não consegue chegar a dar cabo daquilo que você sabe como fazer, isso gera esse movimento de impotência. Então, gera impotência, gera medo, que vai gerando, então, a raiva. A raiva é um subproduto final de impotência. Entendi. É um resultado, né, dessa relação de impotência, de medo também, que também é muito comum nesse momento que estamos vivendo. Mas eu te pergunto... Como resolver e nem como sair da situação. Tipo, eu vou sair então da minha casa, eu vou sair do país. Não vai adiantar. Não, então eu vou ficar forte, vou resolver, vou enfrentar. Também não tem. Então, entende? A pessoa sente... essa pandemia é muito importante porque ela está trazendo emoções e sentimentos que nós nunca passamos antes de uma forma tão forte. Sim. E o sentimento de impotência é um deles que descamba aí nessa raiva, nessas explosões, muitas vezes em cima de quem ou de um quadro que não tem nada a ver com a situação real. Exatamente. É uma coisa que a gente não tem controle, né? Infelizmente, essa situação no Brasil, com a pandemia, não tem controle. A gente não tem um controle sobre isso. A gente não tem data, né, para acabar, para terminar essa situação. Claro que a gente tem como contribuir, a população deve contribuir para que as consequências sejam amenizadas ao máximo, mas a gente depende da vacina, a gente depende do governo federal, então vai além das nossas, né, da nossa força mesmo. E aí... a palavra que você usou... Desculpa, eu me interrompi. Não, por favor, continue. Quando você falou do controle, uma das grandes saídas para esse momento é você abrir mão do controle. Não é? É uma entrega que pode parecer sofrida, pode parecer muitas vezes humilhante, mas não é. Quando a gente não tem solução naquele momento, parar de oferecer resistência ao que a gente não tem como sair, poupa nossa vida. É como se você colocasse duas pessoas em um tanque cheio de água e você visse aquela pessoa que começa a se bater, e ela fica com raiva porque ela quer sair daquele tanque, e uma outra pessoa que quando vê que não consegue sair do tanque, ela acalma, ela boia. Aquela pessoa que está se batendo, ela vai morrer muito mais cedo, ela vai se afogar. Então, a gente tem que parar e pensar, o que eu não tenho controle, controlado está. Sim. Então, não é tão simples assim, mas é simples quando a gente entende que não tem o que ser feito. É o entregar. Sabe aquela coisa acho que a maioria dos ouvintes, de todos os espectadores, eles sempre já fizeram, não entrando em nenhum processo religioso, mas de uma coisa muito bacana que é, por exemplo, uma oração muito feita por todos nós brasileiros, a oração do Pai Nosso, né? Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, né? É como se a gente olhasse para o universo nesse momento, para a vida, e dissesse assim, seja feita a sua vontade, eu vou fazer a minha parte. Mas eu não tenho controle sobre isso. Isso começa a acalmar um pouco a gente. É verdade. Muito importante essa sua fala, Jordan. Tem a ver com a minha próxima pergunta, né? Porque eu lendo um pouco sobre como lidar com a raiva, eu vejo algumas orientações. Quando você sentir raiva, você para, respira, conta até... Mas, para mim, me parece utópico, assim, só na idealização, porque quando eu tô com raiva, eu não consigo nem parar para pensar em me concentrar, em respirar, em meditar. Não, eu tô com raiva, eu saio por aí, assim, quer dizer, não saio, viu, gente? Eu me controlo. Eu tento me controlar. Uma coisa que é interessante que a gente entende é assim, a raiva como emoção, ela foi processada e todas as formas da gente reagir ao mundo de forma emocional foram processadas na nossa infância. Então, eu posso dizer que o adulto não sente raiva. Quem sente raiva é a criança do adulto. Ou seja, se a gente olha para nosso passado, para nossa história, para nossa criança e identifica que momentos foi que ela se sentiu impotente, que momentos foi que ela não conseguiu falar o que ela quis, muitas vezes isso vai se repetindo como Ctrl+C, Ctrl+V na nossa vida. Sim.
eternamente. Então, uma boa estratégia é uma dica psicoterapêutica que eu estou dando. Escreva uma carta para a sua criança. Diga assim, por exemplo: oi, Jordan, de 10 anos. Tudo bem? Olha, a gente está vivendo uma pandemia agora. Eu sinto muito. Eu lembro daquele dia que você queria ter falado aquilo para teu pai e você não conseguiu. Olha, agora eu lhe protejo, eu estou olhando por você. A gente personifica uma criança. E quando essa criança fica viva na nossa imagem, a nossa raiva, ela tenta proteger a criança. O nosso sistema emocional, ele protege. Então, quando a nossa criança está sendo vista, a gente fica muito melhor e com um controle emocional muito melhor do que beber água, do que contar até 10, do que tentar fazer um mantra correndo, entende? É verdade. Então, fica um alerta também para os pais, né? Assim, porque as crianças também sentem muita raiva, principalmente porque elas não têm todas as informações, né, durante esse cenário de pandemia. Fica um alerta para os pais, né? Muito alerta, porque as crianças elas precisam dar um significado a tudo que acontece para elas. E elas vão dar aquele significado, você querendo ou não. Eu vou dar um exemplo rápido, um exemplo aqui de menos de um minuto. Faz de conta que, vamos uma situação bem ruim, que o seu filho, ele vê uma agressão que você está sofrendo em casa pela sua esposa ou pelo seu marido. E naquele momento, seu filho de 6, 7 anos, ele não entende o que é aquilo. Então, ele vê aquela agressão e ele engole. E aí, no outro dia, ele vê mãe e pai se beijando e dizendo que se amam. Ele pode, então, vincular e significar que quem ama, sofre. Que quem ama, apanha. E ele vai procurar na vida dele, emocionalmente, o amor através de agressividade. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações emocionais que a gente passa para as nossas crianças, principalmente nesse momento de pandemia, onde está todo mundo à flor da pele. Muito bem. E até cuidado para não descontar nas outras pessoas e depois se arrepender, que também é uma coisa péssima, né? Quando você fica com raiva, vai chutando o pau da barraca e aí vai brigando com todo mundo e aí piora as coisas todas e se arrepende. Eu já me arrependi várias vezes. A gente precisa vazar isso em algum lugar. E muitas pessoas trabalham a inteligência emocional, mas, por exemplo, eu trabalho inteligência emocional de uma forma bem diferente, trabalhando com a criança, né? Fazendo a pessoa se reconectar com essa criança, cuidar dessa criança, né? Dizer para essa criança: olha, a gente sobreviveu àquilo, lembra daquele pior momento? A gente passou por aquilo. É impressionante como você começa a olhar para a realidade, para coisas que te tiram da paciência, com uma paz muito melhor. Muito bem, chegaremos lá. Obrigada, Jordan, muito obrigada, viu, pela participação mais uma vez, sempre muito bom te ouvir. Um abraço. Cheiro, minha linda.